A gente vai começar chamando já a nossa conexão com Brasília. Túlio Amâncio é um mineiro com muitos compromissos, então ele já está aqui com a gente logo no comecinho do Entre Nós para a gente falar do principal destaque em Brasília, que na verdade é a investigação, depois que alguns pontos do depoimento de Mauro Cid vieram a público, aí a busca por confirmar o que ele disse. Túlio Amâncio avança nessas apurações e há uma descrição de uma cena muito importante na reunião que Mauro Cid disse que aconteceu, né, Túlio? Entre os comandantes das Forças Armadas Brasileiras. Boa tarde para você. É isso, boa tarde, Adriana, ao Fábio, a todo mundo que está entre nós. Agradeço a compreensão, mas o dia tem sido de café em café na sede da Polícia Federal. Tanto é que essa informação eu consegui confirmar mais cedo lá e terminando essa entrada no Entre Nós, eu tenho um outro compromisso lá novamente. Então, nesse espaço de tempo, eu conto para vocês o seguinte. Nessa reunião que houve em novembro do ano passado entre Bolsonaro e os comandantes das forças, segundo Mauro Cid, tá? Que isso está na delação de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o general Freire Gomes, ele ameaçou prender Bolsonaro. É isso mesmo. Segundo Mauro Cid, Freire Gomes teria dito que se Bolsonaro continuasse com essas intenções de golpe, ele seria obrigado a prendê-lo seguindo a Constituição. Isso está no depoimento de Mauro Cid, foi confirmado por fontes da PF que participam dessa investigação. Lembra você que quem mais estava nesse encontro? Tenente Brigadeiro do Ar, o Batista Júnior, da Aeronáutica, que teria sido contrário a essa tentativa de golpe, e também o almirante Almir Garnier, da Marinha. Esse teria se empolgado, teria entrado na onda de Bolsonaro, mas Bolsonaro, quando se viu ameaçado, segundo o Cid, ele recuou, desistiu, viu que sem o Exército não seria possível. A intenção dele era intervir sobre o Tribunal Superior Eleitoral, prender autoridades e também, de alguma forma, estabelecer novas eleições. Lembrando que Cid, no acordo de delação premiada que ele fechou, ele é obrigado a provar tudo que ele conta. Então, de alguma forma, ele vai ter que provar que essa fala houve, ou a PF vai convocar o general Freire Gomes também para perguntar para ele se houve ou não houve essa fala, essa ameaça de prisão. Conversei também com alguns auxiliares e aliados de Bolsonaro e eles levantaram uma tese, no mínimo, curiosa. Em particular, sem revelar quem falou isso, que foi um pedido dessas pessoas, a maioria que eu conversei, eles estão dizendo que Cid está mentindo, que Cid inventou uma história para simplesmente limpar a barra do Exército. Porque Cid faz parte do Exército. O pai do Cid também faz parte do Exército. Na reserva, mas representa a corporação. Então, essa história de ameaça de prisão, segundo a bolha bolsonarista com quem eu conversei, seria uma invenção de Cid para tentar deixar a situação do Exército mais tranquila. Então, a gente aí, entre delação, ameaça de golpe e outros dizendo que é história inventada, fato é que está na delação de Mauro Cid e a Polícia Federal confirma, viu, Adriana e Fábio? Bom, então informação confirmada pela Polícia Federal de que na descrição do que aconteceu nessa reunião pós-derrota nas urnas, houve essa, digamos, ameaça, esse alerta de que o então presidente Bolsonaro poderia sair preso se ele seguisse adiante com a ideia de tentar um golpe e não obedecer ao resultado das urnas. Agora, Túlio, óbvio, cada um vai dizer uma coisa, a PF está confirmando o que disse Mauro Cid. Agora, o outro ponto é provar o que ele disse. De qualquer forma, é um quebra-cabeça. Havia várias pessoas nessa reunião, então eu imagino que outras pessoas vão ser convocadas a depor, a contar, a reunião existiu, não existiu? Houve, de fato, vão convocar o general que teria alertado sobre a possibilidade de prisão de Bolsonaro, o que ele vai contar dessa reunião, se ele vai confirmar, o que ele vai contar dessa reunião, e devia ter uma troca intensa, zap para cá, zap para lá. A gente pode, com esse
encaminhamento, aguardar novos pedidos de quebra de sigilo telefônico, telemático, novos depoimentos? Quais são os próximos passos, uma vez que a história que aliados de Bolsonaro dizem que Mauro Cid inventou é uma história que agora vai ter que ser esclarecida? É isso, o Cid, ele tem que provar, mas uma das formas de provar é dar o caminho, né? Então aí ele cita muitos nomes, fala de muitas pessoas, e a PF não descarta, mesmo que se torne algo, digamos, delicado, você chamar alguém que faz parte de alguma força para prestar um depoimento, mesmo que seja delicado, a Polícia Federal não descarta essa possibilidade, e segundo uma fonte da investigação com que eu conversei, e se isso for acontecer, tem que acontecer rápido, antes de que outras coisas aconteçam, versões sejam combinadas, se é que isso já não aconteceu, né, gente? Porque isso estourou ontem e muita coisa pode ter acontecido de lá para cá. Então, sim, Adriana, o Cid deu o caminho para a PF, de fato, confirmar o que ele diz. Mas, se ele disse em vão, aí ele vai arcar com as consequências. Se ele disse sem ter como provar, se não for comprovado, ele pode, inclusive, voltar para a cadeia e ficar em cana novamente. Bom, me parece algo muito grave para ele ter inventado, mas também é algo muito sério que precisa ficar devidamente provado. Tudo só para a gente terminar, para eu te liberar para o seu cafezinho, então o seu próximo cafezinho. Hoje, alguns portais de notícia linkaram essa descrição aí do Cid, do que havia acontecido na reunião com os generais, para tentar o golpe de Estado, com as falas de Bolsonaro em lives, inclusive na última live que ele fez antes de sair do Brasil, dizendo que tinha tentado tudo, todas as alternativas para escapar disso aí, se referindo ali indiretamente à eleição e à posse do presidente Lula. Mas isso não está comprovado ainda de que, de fato, a polícia vai usar isso como um indício. É porque ele falou, ficou muito nas entrelinhas, né? É possível fazer uma ligação, mas não uma afirmação. É um indício, mas não é uma prova. Foi isso que eu ouvi de um investigador hoje. Porque a gente lembra que a despedida, que pode dizer assim, de Bolsonaro do Brasil antes dele partir para os Estados Unidos, foi através de uma live, onde ele diz que tentou de todas as formas. Ele até parece que vai falar mais, mas acaba titubeando, então não deixa claro o que ele tentou, mas fala que tentou, consultou pessoas, mas não foi possível fazer nada. De fato, a gente, fazendo uma interpretação, as peças se encaixam. A gente vê que tem a ver mesmo com o que o Cid está dizendo, com o que as investigações estão mostrando. Mas fazer a ligação direta a essa fala de Bolsonaro, a Polícia Federal acha que isso não tem muita sustentação. Por isso que eles querem provas mais concretas, como, por exemplo, isso que o Cid disse, né? Isso que o Cid disse dessa reunião. Mais concreto que isso, se for comprovado, é muito difícil. Isso sim complicaria a vida de Bolsonaro, Adriano e Fábio.